A psicanálise, é, de certo modo, ela, ela assim, a gente pode pensar que isso é o que a gente não deve fazer, esse tipo de ortopedia, né? Esse tipo de ortopedia, de normalização, etc. Só que, por exemplo, se a gente for pensar o, é, o complexo edípico, por exemplo, né? O Foucault ele faz uma leitura muito interessante do complexo de Édipo. Ele vai dizer que ali a gente está diante, né, não só o Foucault, né, como Deleuze e Guattari também, eles são contemporâneos, assim, nos anos 70, fazendo esse tipo de discussão, né? Ali a gente tem um dispositivo edípico que vai fazer uma espécie de ajuste subjetivo de configuração desse sujeito num determinado caminho de uma genitalidade, né? De uma normalização do sexo, né? Então, esse corpo perverso polimórfico, em alguma medida, ele é recalcado em direção a essas etapas de evolução, né? É claro que aí a gente pode pensar numa certa psicanálise, né? Que pensa, por exemplo, em primeiro lugar, fase, fase oral, fase anal, é, fálica, depois genital, né? Mas se a gente pensa assim, de algum modo a gente está respondendo a um pouco essa função psi, que entende a sexualidade como se fosse uma espécie de, é, de modelagem, né? Que a gente vai fazendo em torno desse processo de subjetivação, porque o Foucault vai dizer assim, olha, essa ideia, né, do complexo de Édipo é uma ideia que é muito afim desse dispositivo de aliança, né? No fundo, estamos todos reduzidos a uma configuração papai e mamãe, né? A um modo de se fazer, né? É, aí eu falei com vocês, né, que eu não vou nem brincar aqui de entrar em como que cada autor resolve isso ao seu modo, né? Eu acho que isso é uma questão geral e que a gente tenta não fazer, né? É quase como se a gente, como é que a gente pode, por exemplo, não não cair, né, dentro dessa crítica, né? Por isso que eu achei que a proposta desse curso ela poderia ser interessante para a gente repensar a psicanálise, né? Repensar a nossa prática, repensar o nosso lugar a partir da nossa história, né? A partir dessa genealogia, né? Que eu tentei trazer para vocês assim, de uma forma muito breve, né? É muito difícil fazer isso em 50 minutos, né? São duas obras monumentais, né? Mas eu acho que para começo de conversa dá para a gente pensar um pouquinho, né? O que que significa uma prática clínica, né? Em torno, ou então nesse contexto de poder, que é o poder da sociedade disciplinar, né? É, e aí a gente precisa pensar, né? Eu acho que é uma questão ética fundamental. A gente precisa pensar que tipo de relação de poder está em jogo, né? Foi o que eu coloquei na ementa para vocês, né? Simplesmente fechar os olhos para isso e achar que a psicanálise é uma coisa assim que não tem a ver, né? Que não tem raízes históricas, né? Que não tem relação com uma historicidade, né? Com uma prática. É, isso é, de algum modo, não querer conversar sobre as relações de poder que se dão, né, em torno da clínica também, né? É, mas, por outro lado, a psicanálise ela teve uma posição fundamental também, um aspecto político, né? Que o Foucault reconhece isso, né? Nesse momento, ele reconhece que a psicanálise foi muito importante quando ela faz a crítica da ideia de degenerescência, né? É, porque de certo modo, o Foucault ele promove essa ruptura, né, com o racismo, com a degenerescência, né, que a sexualidade ela não era isso que se passava de geração a geração, né, quer dizer, a psicogênese, né, dos males neuróticos, etc., tem toda uma desvinculação, né, isso foi importante, por exemplo, quando o nazismo tenta retomar, né, os discursos de eugenia, o racismo de Estado, né. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês, de certo modo,
não uma acusação, né? Não é a ideia de, assim, de uma acusação, de uma perspectiva clínica, psicanalítica, né? Também não é a ideia de reduzir, né, a psicanálise ou o saber psicanalítico, a prática psicanalítica a uma relação de poder tão que dá a impressão de ser tão grosseira assim, né? Como se a gente recebesse os desviantes para a gente poder produzir essa ortopedia, né? Mas esse capítulo é um capítulo importante, né? Porque quando a gente for se perguntar sobre a possibilidade de pensar a psicanálise fora desse estatuto psi, né? Considerando o que o Foucault está dizendo, né? A gente vai abrir a possibilidade de pensar a relação do sujeito consigo mesmo a partir de um cuidado de si, não psicologizante. Psicologizante nesse sentido ruim do termo, né? De uma ciência do indivíduo, né?